Nós vamos seguir agora para a palestra do Sandro, e até agradecer novamente a Cristália pelo apoio todo que ela está dando para a gente aqui no fórum. E nós vamos seguir aí com o Sandro, vai falar de dor e sobre os analgésicos, efeitos colaterais em relação a esses medicamentos. Obrigado, Matheus. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu sumiu minha tela. Apareceu aqui. Boa noite a todos. Acho que hoje é o último dia do fórum e foi uma experiência realmente, foi um desafio para a gente fazer. A gente não tinha parâmetro. Era um primeiro fórum que a gente não tinha como se basear em eventos anteriores e foi tudo meio rápido. Então, antes de começar essa palestra minha aqui, eu queria fazer um agradecimento à nossa equipe SBOT. Isso aqui é uma reunião que nós fizemos aqui do operacional, acho que uns 10, 12 dias atrás, e por incrível que pareça, tudo que a gente está realizando aqui foi desenhado nesse curto período. E dentro de um contexto de pandemia, de todo mundo em home office, uma equipe com ajustes de horário e de salário, quer dizer, tudo isso que a gente está vivendo no Brasil inteiro. E a gente viu nitidamente que essa equipe ela não mediu esforço, ela se desdobrou para entregar um evento que até agora a gente acha que está impecável. Nosso administrador aqui, o Admilson, a Liz, que faz a captação comercial para a gente, o Marcos, que está na parte de eventos agora, cuidando junto com a Thalita, o Murilo do ATI, que está dando um show aí, dando assessoria para nós aqui, que a gente toma uma surra de vez em quando, é ele que salva a pátria, né? A Bárbara, nossa jornalista. Faltou aqui a fotinha da Marina, que está trabalhando com a gente da comunicação, mas esse dia ela não participou. Então, na abertura, eu já tinha feito um agradecimento à diretoria, em especial ao presidente Gleidson, e acho que hoje é importante a gente fazer esse agradecimento para essa nossa equipe impecável, que está dando todo esse background do evento. A palestra que a gente vai falar agora é uma palestra patrocinada pela Cristália, o Matheus já agradeceu, acho que é importante. Então, para efeito de conflito de interesse, uma palestra patrocinada do evento. A gente falou ontem sobre dor aguda, e hoje a ideia é falar alguns aspectos práticos sobre analgesia, efeitos colaterais e interações medicamentosas. Um rápido agradecimento aqui, está quase igual o Maguila, agradecendo todo mundo, né? Mas acho que a gente tem que deixar claro quando você é ajudado. Um agradecimento ao nosso colega, anestesista de formação, o Dr. Guilherme, que é da Unesp Botucatu, um especialista de dor, que ele me ajudou muito, discutiu muito comigo esses dias aí para montar essa palestra. Obrigado, Guilherme, por todo o apoio e pela paciência que você teve. Ontem nós mostramos esse slide, então, para a gente entender um pouco o que nós vamos falar, você tem que entender a importância da analgesia multimodal, que ela vai produzir uma melhora da analgesia por meio de efeitos aditivos ou sinergéticos, e ela reduz os efeitos colaterais. Então, com isso, você vai otimizar a utilização de opioides e evitar abusos e coisas que a gente não quer fazer. Outra coisa importante que a gente vai discutir aqui é um conceito de rodízio de opioides, que também nesse contexto aí de interações medicamentosas, efeitos colaterais, ele é muito importante. Esse aqui é para exemplificar, esses dias agora durante a pandemia, um amigo meu me ligou, falou, Santos, você pode atender minha mãe aí pela telemedicina e tal, vou te mandar os exames e vou te mandar o que ela está tomando. E aí vieram essas duas fotos aqui. E aí vem aqui, ó, um ibuprofeno, um naproxeno, um Toragesic, um Vimovo, e na foto seguinte veio de brinde um Advil. Além do mais, tomando Novalgina e Lisador DIP. Então, assim, eu estranhei e durante a consulta, quando eu perguntei, eu assustei mais ainda, porque na verdade ela estava tomando tudo ao mesmo tempo. Ela foi conversando com o farmacêutico, que foi agregando, e realmente dá para se ver que é uma bomba relógio aí, principalmente para o rim, né? Então, um dos objetivos que a gente tem quando faz essas palestras de dor é principalmente tentar melhorar o nosso conhecimento no tratamento da dor. E uma coisa importante, principalmente com os opioides, se você conhecer mais a teoria e na prática você executar mais isso, você vai evitar o uso indiscriminado,
Quem assistiu a palestra no primeiro dia, na fala da Mandetta, em determinado momento ele até comentou sobre o problema que teve nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve sociedade médica de dor lá que foi fechada, empresas que foram condenadas a pagar indenizações justamente por um uso indiscriminado e completamente sem critério. Então, a gente tem que pegar justamente esse exemplo para não repetir aqui igual, por enquanto, aparentemente, a gente está fazendo o dever de casa aqui no Brasil. Né? O conceito de analgesia multimodal, que eu citei, é fundamental para fazer analgesia multimodal a gente lembrar daquela escada analgésica da OMS. Então, você tem lá um primeiro degrau, que é a dor fraca, depois você passa para a dor moderada e, por fim, a dor intensa. E quando você tem casos de dor crônica, você vai subir essa escadinha. No caso de dor aguda, aí você faz o movimento inverso. Normalmente, você vai começar lá no terceiro degrau, e depois vai descendo à medida que o paciente vai melhorando. E o que é importante disso aqui? É vocês observarem as opções. Então, quer dizer, para uma dor fraca, você tem essas opções de analgesia, paracetamol, dipirona, aspirina, anti-inflamatórios adjuvantes. Quando tem uma dor moderada, você pode agregar aqui uma codeína, um tramadol, e na dor intensa, você já vai entrar com morfina, metadona e oxicodona. Então, é muito importante entender essa escada analgésica para que você faça uma adequada analgesia multimodal. E aí, voltando àquele slide mais uma vez, dá para se ter uma ideia do que você vai poder conjugar de medicação. Então, você vai poder conjugar, de maneira geral, os opioides com os não opioides. Então, dentro do mesmo grupo, não é adequado você associar paracetamol com dipirona, não é adequado dois tipos de anti-inflamatórios juntos, e assim por diante. Então, o ideal é que você faça uma associação disso, e com essa analgesia multimodal, você vai poder, então, usar uma quantidade menor de opioides e com um resultado muito melhor. Então, é importante ter esse conceito de analgesia multimodal. E lembrando que para você usar isso direito, você tem que saber bem os princípios dessa escada analgésica. Por exemplo, principalmente tratamento individualizado, então você tem que ter a importância da avaliação da dor, tem aqueles scores de dor que a gente mostrou ontem, que são aquelas carinhas, ou a escala visual analógica de dor, prestar muita atenção nos detalhes que o paciente te passa. Um aspecto importante também, a analgesia, aquela analgesia, se necessário, não é muito recomendada, você tem que fazer o analgésico de horário, para você evitar muitas vezes que uma dor aguda vai se cronificar por um tratamento inadequado. Normalmente a via oral ela é mais fácil do paciente ter adesão do que uma via intramuscular, por exemplo. E uma coisa fundamental, avaliar frequentemente o paciente, porque esse quadro de dor dele ele pode se alterar de um dia para o outro. Né? E o que a gente quer evitar? Aquele exemplo que eu falei da paciente que estava tomando esse mundo de remédio, continuava com dor, e a primeira coisa que eu preocupei, no caso aqui com esse anti-inflamatório, foi com relação à questão renal dela. Né? A outro conceito que nós consideramos importante falar com relação ao uso de analgésicos, seus efeitos colaterais e interações medicamentosas, é o conceito de rodízio de opioides. Acho que numa aula dessa de 15 minutos não dá para a gente explicar detalhadamente o que é o rodízio de opioides, mas é importante, principalmente os residentes, entenderem o que existe esse rodízio de opioide e ter uma leve noção do que é. O que consiste basicamente esse rodízio de opioides? Ele é uma estratégia importante quando o paciente apresenta alguma tolerância, quer seja nos quadros agudos ou crônicos. Por exemplo, se ele tem uma presença de efeitos adversos intoleráveis, uma náusea que você não consegue controlar, ou então uma impossibilidade do uso de uma via de administração. Você está fazendo um analgésico por via parenteral e tem que passar para oral ou vice-versa. Então, isso você vai ter que fazer um rodízio dos opioides em alguma dessas situações. E aí é importante saber que a gente tem tabelas de usos para isso. E a gente tem recursos online, tem apps que te ajudam com isso. Então, como eu falei, não dá para entrar em detalhes de como você faz esse rodízio, mas é importante vocês saberem que existem ferramentas, inclusive tecnológicas, que vão te ajudar a fazer esse rodízio. A título de exemplo, a gente pode citar aqui, essa tabela aqui, se você pegar uma dose de referência de morfina oral de 10 miligramas, se você for considerar o que vai equivaler da codeína, seriam 120 miligramas, da metadona 3 miligramas e assim por diante.
né? No caso da morfina e metadona, se você for fazer uma conversão, você vai usar uma taxa de 3:1. Então, como eu falei, é importante saber que tem essa ferramenta, que em alguns casos você tem que fazer essa manobra, que você vai beneficiar muito o seu paciente com isso, né? Uma coisa importantíssima que tem, antes de passar para os efeitos colaterais em si, são alguns cuidados especiais com grupos de pacientes específicos. No caso de pacientes que estão extremamente debilitados, ou principalmente os pacientes idosos, a gente tem que evitar o uso de anti-inflamatório, de preferência não usar, principalmente a gente preocupa muito com a questão renal aí. Então, o que é a ideia? Nesses grupos de pacientes, você tem que introduzir tanto os opioides quanto os gabapentinoides de maneira muito lenta e, como a gente falou lá atrás, ter uma observação constante desses pacientes em relação aos efeitos colaterais e possível até troca desses medicamentos. Outro grupo também que é comum a gente deparar no nosso consultório ou no pós-operatório são pacientes que têm problemas renais, os nefropatas. Nesses grupos não é adequado você usar anti-inflamatório, nem codeína, nem morfina. E tem que fazer o ajuste de dose dos gabapentinoides conforme o clearance da creatinina. Então, nos nefropatas, as melhores opções que você vai ter vai ser, no caso, o tramadol e a metadona. Hepatopatas, o paracetamol não é adequado, usar o anti-inflamatório com muito cuidado e o uso de opioides está liberado, a não ser que o paciente realmente esteja em franca insuficiência hepática. Outros grupos comuns de pacientes que atendemos, que a gente precisa de manusear os analgésicos, são os hipertensos, né, hipertensão arterial sistêmica, em que o uso de anti-inflamatório sempre tem que ser feito com muito critério, de preferência não fazer, para não bagunçar essa pressão. E nos casos do paciente com diabetes mellitus, se o clearance de creatinina estiver normal, geralmente você pode usar um analgésico que você achar mais adequado para aquela situação. Uma coisa que preocupa bastante também, quando você vai fazer essa analgesia, são os efeitos colaterais, que muitas vezes, quanto mais potente for o analgésico, mais efeitos colaterais isso vai dar. E aí, mais uma vez, a importância da analgesia multimodal para você não fazer doses tão altas dos medicamentos e com doses mais adequadas, conjugando medicamentos, você consegue minimizar isso. Talvez em relação ao opioide, o que mais tem de problema no consultório são as constipações intestinais. Uma orientação importante para o paciente, acho que a gente vê isso muito, às vezes, no paciente idoso também, todos os pacientes, mas o idoso, às vezes, ele é mais sensível, orientar muito a ingestão de líquido, aumentar a ingestão de líquido, que isso ajuda um pouquinho a minimizar essa questão da constipação. Caso isso não seja suficiente, só com essa aumento da ingestão, você tem a possibilidade de usar os laxantes, que você pode usar laxantes osmóticos, que são aqueles que aumentam a quantidade de água no interior da luz intestinal, por exemplo, picosulfato de sódio, leite de magnésia, lactulose. Você tem também os laxantes que são irritativos, por exemplo, o bisacodil, e aqueles laxantes que aumentam o conteúdo de óleo mineral, normalmente eles devem ser evitados como uma medida isolada, né? Outros efeitos adversos que são observados, principalmente no uso dos opioides, no início do tratamento, as náuseas e os vômitos às vezes são frequentes, mas se você conseguir manobrar isso daí, normalmente essa tolerância vem rápida, ele consegue adaptar fácil, por isso que às vezes você tem que entrar com uma dose mais baixa e depois ir aumentando. E a sonolência, você tem que distinguir muito se a sonolência realmente é daquela medicação, ou então já faz parte de todo um processo de um quadro clínico, de uma exaustão pela dor que o paciente já vem sentindo, né? Depressão respiratória é muito raro e quando você segue as recomendações adequadas e no caso que ela aconteça, você pode fazer o tratamento com naloxona. Então, resumindo aí o assunto de analgésicos, efeitos colaterais, interações medicamentosas, uns conceitos importantes que nós entendemos que os residentes têm que ter são os conceitos de analgesia multimodal, você usar mais de um analgésico ao mesmo tempo e com isso não precisar de aumentar tanto a dose deles. O rodízio de opioides, é importante ter essa ideia na cabeça que tem que ter o rodízio de opioide. Lembrar sempre desses grupos de paciente que eles podem necessitar alguma observação especial na hora de você escolher qual o analgésico mais adequado para aquele caso, e prestar atenção nos efeitos colaterais que eles podem acontecer, principalmente a constipação, mas a náusea e vômitos também são frequentes, para que você resolva isso da melhor maneira possível do paciente, sem interferir no tratamento da dor dele. E concluindo aí a palestra, eu acho que tratar a dor é um grande desafio,
ela exige uma dedicação muito grande do médico, no caso, nosso ortopedista, e um olhar humano para o próximo, que vai um pouco de encontro que o Daniel falou ontem, né, dessa questão do novo relacionamento médico-paciente, de você ter muita empatia com o paciente e estar sempre preocupado com o bem-estar dele. E todos nós ortopedistas temos que saber lidar com essa queixa, porque nossos pacientes geralmente têm dor, né? Mas no final das contas é muito gratificante você poder oferecer para esse paciente um restabelecimento da qualidade de vida dele, você tratar a disfunção que ele tem do ponto de vista ortopédico e principalmente resolver a dor dele. Muito obrigado, esses são os contatos. Se depois alguém quiser, nós não temos espaço para perguntas aqui na programação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta diretamente, pode enviar para mim. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí, e obrigado mais uma vez pela Cristália pelo apoio. Parabéns pela aula, Sandro, bem interessante. Acho que a gente na ortopedia, nós temos uma relação direta com a dor, então é muito importante a gente ter esse conhecimento em relação à dor, né?